Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, do livro Pão Nosso, a continuação, de certa forma, né, do capítulo que a gente apresentou na semana passada, agora o Isso, 82, que é em espírito, né, a continuação lá da fala de Paulo nos Romanos, capítulo 8, versículo 13, que diz assim: Mas, se pelo Espírito mortificares as obras da carne, vivereis. Então, vamos lá, Polônia, continuar aí o outro lado da história, da porque conduta, o das outro escolhas. era morrereis, né? Morrereis. Se viver pela carne, né? Pela carne, morrereis, mas se viver pelo Espírito, vivereis. E aí, né, então, você já falou que a outra metade está na aquele da semana passada, né? E, e aí, assim, esse capítulo, ele vem trazer que se a gente viver pelo Espírito, então nós, ao contrário do outro, a gente vai ter esperança, vai ter motivação, né? Vai ter alegria, vai ter, enfim, uma série de coisas, né? Para que a gente possa se transformar, transformando as pessoas que estão ao nosso redor. Não que a gente é responsável por essa transformação, mas a nossa ação influencia aqueles que estão ao nosso redor. Então, a gente passa a ser um exemplo, vamos assim dizer. Então, aí a gente consegue nos libertar, de uma certa forma, da carne, né? Porque a gente já não pensa mais com a carne, e sim com o espírito. Para isso, é claro, né, que a gente precisa ter um propósito, a gente precisa ter disciplina, e que nós vamos ter buscar forças para superar todas as nossas paixões. Isso não significa que nós não vamos ter problemas, né? Não significa aqui que a gente, então eu vou viver pelo espírito, eu não vou ter problema nenhum. Não, não é isto, né? Os problemas eles continuam, as dificuldades continuam, mas a gente começa a valorizar a vida espiritual, né? E isso te traz uma maior alegria, né? Bom, a gente consegue, desta forma, ver mais além, né? A gente ouve mais além. Então, as nossas atitudes e os nossos atos, eles passam a ser mudados, a ser modificados, né? O nosso tato aumenta, né? E o nosso tato, ele deixa de ser só o tato de sentir, mas ele passa a ser o tato também do coração. Bom, esses, né, já estão, quando isso acontece, a gente já está destoado, né, da população em geral. Porque a média do povo, da população deste planeta, ainda é muita carne, né? E quando isso acontece, a gente destoa, né? A gente é visto como besta, vai. A maioria fala, que trouxa, ai, que besta, ai, que isso. Enfim, dão um monte de adjetivos, né, para a gente. Acha que a gente é tonto, que a gente é besta, que a gente é trouxa, enfim. E aí, neste caso, a gente passa a aproveitar melhor o tempo, né? E a gente encara este tempo de uma forma diferente, né? É, e este tempo é o tempo de Deus, aonde a gente tem que nos ajustar, né? É, vamos lá. Assim, a nossa evolução, por exemplo, com essa evolução, a gente já não vê mais o trabalho como sendo um fardo, como sendo um peso, né? A gente
a gente encara o trabalho como uma grande oportunidade de aprender e de evoluir, né? É, a gente entende que aonde há ignorância, existe ali a oportunidade de se ensinar, né? Então, são oportunidades. A oportunidade de você levar à luz aonde tem essa ignorância, né? E tentar extrair o melhor da vida, ok? Nas dificuldades que a gente encontra pela vida, porque as dificuldades vão existir, elas vão existir, não tem, mas ela, em vez da gente encarar como dificuldades, não deixam de ser, mas a gente tem ali a oportunidade de melhorar, de modificar-se, né? E aí você encara essas dificuldades de uma forma mais leve, né? Ao invés de você achar que é o fim do mundo na sua vida, você sabe que isso é um período, é um tempo que você vai estar passando, mas que isto vai passar, né? Também nós somos mais responsáveis, né? A gente se torna mais responsável pelo que pelos atos que a gente faz, pelas coisas que a gente realiza. Então, isso tem tudo, né? Na nossa tarefa, seja tarefa material, seja tarefa espiritual. É, e você nunca vai se sentir superior ao seu irmão, né? Porque você tem essa responsabilidade, mas você também não se apega, por exemplo, esta casa é minha, é minha, é minha e pronto, acabou. Não, você tem a responsabilidade com ela, mas você sabe que você vai embora e a casa vai ficar, né? Bom, e a gente passa a ser um pouco mais zeloso, né? A gente tem um pouco mais de zelo por todas as coisas, a gente passa a ser mais fiel. Fiel no sentido de você ser verdadeiro, de você não mentir mesmo, né? Aquelas mentiras pequenas que às vezes as pessoas falam, é uma mentirinha. Qual é o problema? Há problema sim, né? E aí a gente passa a encarar ou a gente passa a ter uma autoridade, mas sem imposição. Então, se eu for dirigir um trabalho, se isso seja dentro da casa espírita, seja na igreja, seja aonde for, numa empresa, eu vou estar dirigindo o trabalho, mas sem eu achar que eu sou superior, sem eu me valer desta condição, né, e tirar aproveito dessa circunstância. Entendeu? Porque a nossa moral, ela já subiu um grau, né? Ela já está numa posição a mais. E aí, então, a gente passa a encarar de outra maneira, né? A gente sendo imparcial no amparo do próximo ou nas atitudes e nos comportamentos com o próximo, sem que a gente ganhe vantagens com isto, ou que o outro ali é meu amigo, eu tenho que beneficiar, enfim, existe aí uma série de situações, né, que o político sabe muito bem fazer isto, né, mas que a gente tem que olhar isto com uma oportunidade para todos, né, e não favorecer somente um ou outro. E aí, o que você pode completar? Olha, no capítulo passado, eu lembro de ter falado que uma coisa que achei importante destacar é que o Emmanuel falava assim, é, porque a pessoa que vive segundo a carne, ela não tem propósito, ela meio que nada tá bom, e o trabalho é um desafio, e tudo é um sofrimento. E aí eu destaquei que, é, aparentemente, muitas e muitas vezes, a gente não consegue enxergar isso. Isso, Então, verdade. não, e não só nas redes sociais, né, mas assim no convívio
com a pessoa, parece que é tudo bem, por mais que a pessoa tenha uma vida extremamente superficial, materialista e tudo mais, é, pode dar a entender que a pessoa tem essa base, né, de uma vida feliz. E, na verdade, é só é uma construção sem base. E o Emmanuel se referia às coisas realmente que pegam na vida, né? Os momentos de desafio, a valorização do trabalho na íntegra, né? Na forma como se relaciona, enfim. Eu diria a mesma coisa para cá, porque você ressaltou aí os pontos, né, que consolidam a personalidade de alguém que faz esse tipo de escolha, e muitas vezes talvez essas pessoas sejam, como você falou, julgadas pela sociedade como bobas, né? Como trouxas. E às vezes como pessoas que vão levando uma vida sóbria, sóbria no sentido de sem exagero, sem extravasar. E aí parece, dá, assim, às vezes pelo julgamento das pessoas, quando vai ver a família, o jeito, as escolhas que faz, que, poxa, ela não aproveita a vida, né? Ou ela não é feliz, ou então ela passa por situações. E como é que ela se submete a essas determinadas situações? Enfim, e aí eu vou até destacar uma parte que você falou, mas que me chama muita atenção, né? Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Então, vem a dificuldade, e a pessoa com madureza espiritual, ela consegue colher na dificuldade a evolução espiritual. E afinal, é para isso que a gente está aqui. Esse, para nós que nos dispusemos a isso, né? A realmente tentar sermos discípulos de Jesus, é, é justamente o desafio, né? Colher aprendizados nas diversas situações que a vida traz, ver em tudo a essência da importância do trabalho, da gratidão por tudo que nos é dado, enfim, e realmente ter essa vida, né? O vivereis, né? De ter essa liberdade espiritual, principalmente a paz de consciência, e colher os frutos depois da desencarnação. Então, por mais que, às vezes, os papéis se invertam no julgamento do mundo, as consciências são quem fala mais alto, né? Principalmente quando a gente tem o nosso tempo aqui finalizado, e aí a gente volta para o que é verdadeiro, né? Para de onde nós viemos mesmo, e aí o que terá valido a pena, né? Ganhar o mundo e perder a si mesmo, ou ganhar a si mesmo apesar de parecer que está perdendo o mundo? Aí isso foi o que me chamou a atenção, né? Contrastando com o capítulo 78, né? Que é o segundo a carne. É, verdade, é isso mesmo. O capítulo é bastante interessante, assim como o outro, né? E vale a pena aí a gente dar uma lida. E, na verdade, eu acho que a gente tem momentos que a gente está nesse capítulo, mas há momentos que a gente está no outro, né? E aí a gente vai tentando galgar, ganhar, para que a gente fique realmente neste capítulo, né? Até esqueci da Mas provocação que eu fiz do outro, né? De falar assim, poxa, lendo essas coisas aqui que o Emmanuel fala, nós que nos propomos a isso, parece que a gente está no outro, né? Mas é o que você está falando, são momentos, né? São aprendizados, né? há momentos, a hora que eu estou no 78, há momentos que eu estou no 82, e por aí vai, né? Na verdade, o grande desafio é a gente estar mais aqui com o pé no 82 do que no 78, né? E eu acho que fica aí o desafio para a gente fazer ou tentar fazer aí durante, sei lá, sei lá, um mês, uma semana, sei lá, cada um pode determinar o seu tempo, né? De repente É isso. anota, né? Coloca lá 78, 82 e vamos pontuando ali como é que Exato, andam as nossas emoções e as nossas escolhas. exatamente, é. Porque eu acho que somente quando a gente fazer essas anotações e visualizar, a gente consegue mensurar aonde a gente está, É ok? isso aí. Vamos lá então para o nosso momento de aproveitar essas vibrações de carinho, esse aprendizado que o Emmanuel nos proporciona com as reflexões dos registros evangélicos, que tanto ansiamos por tocar a nossa alma de forma que nós consigamos colocar em prática no nosso dia a dia. E uma forma de colocar em prática é externando nesse momento final do nosso estudo as melhores energias, principalmente para que possamos equilibrar a vibração por nós mesmos, para que nós
tenhamos amparo, reconstrução do que estiver ruim organicamente, psiquicamente, emocionalmente, e que nós possamos também, na mesma medida, oferecer essas energias a todos os nossos irmãos de humanidade, começando por aqueles mais próximos que compartilham conosco o dia a dia, que estão aqui no nosso planejamento reencarnatório. Em especial, vibremos pelas pessoas neste momento que são de maior desafio ao nosso convívio, que nos trazem os desafios que vão gerar o nosso real aprendizado espiritual, expandindo essa vibração para aqueles que temos contatos profissionais, contatos de sociedade, os nossos vizinhos, nosso ambiente de trabalho, e expandindo também para os desconhecidos, os nossos irmãos de humanidade que se encontram em sofrimento, em desespero, em angústia de todos os tipos, em sofrimentos físicos, que o nosso carinho ajude a aliviar as dores, despertar os corações, e que isso se expanda por todo o nosso Brasil, por todo o nosso planeta, envolvendo também, além dos encarnados, também os desencarnados, que inclusive nos acompanham tão de perto muitas vezes, e em especial aqueles renitentes no mal, que possamos ter caridade o suficiente para amar esses irmãos, desejando-lhes transformação, o real despertamento para dias melhores. Que possamos vibrar, particularmente agora pelo nosso país, pelo contexto político, pelos níveis federal, estadual, municipal, os 3 poderes, todos aqueles relacionados com gestão pública, todos aqueles que detêm na mão um cargo que conduz, de certa forma, a vida das pessoas, né, com as leis, com as decisões, que possam agir em favor do povo, que possam agir segundo as inspirações de seus mentores individuais. Essa mesma vibração nós estendemos aos outros países do nosso querido planeta Terra, aos seus dirigentes, acariciando os corações sofredores em todos os lugares, nos diferentes tipos de conflitos, né? Sejam em guerras, no contexto de miséria, nas depressões, que todo o nosso planeta recebam as borboletinhas do nosso símbolo do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, derramando sobre elas a esperança de dias melhores. E que possamos nós também nos manter em sintonia, tentando tornarmos-nos sempre, todo o tempo, instrumentos da paz do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus e até a próxima. Até a próxima semana.